noite. Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal acata pedido da defesa de Lula e decide manter o ex-presidente preso em Curitiba. Mais cedo, uma juíza havia decidido transferir um petista para o presídio de Tremembé, em São Paulo. Câmara dos Deputados se reúne para votar e aprovar os destaques da reforma da Previdência. Ontem, o texto base da reforma foi aprovado em segundo turno por 370 deputados. Lei Maria da Penha completa 13 anos, mas denúncias e casos de violência contra a mulher ainda crescem no país. Clima de medo em Nova York após tiroteios recentes do país. Na famosa Times Square, multidão entra em pânico ao ouvir barulho de escapamento de uma moto. Na Rússia, homem salva a criança que estava pendurada no 5º andar de um hotel. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. A Câmara dos Deputados vota, neste momento, os destaques da proposta de reforma da Previdência aprovada em segundo turno na madrugada de ontem. A repórter Caroline Aguiar está na Câmara e vai nos atualizar sobre a votação. Boa noite, Carol. Alguma alteração no texto base, Carol? Boa noite, Boris. Boa noite, Amanda. Não, por enquanto, nenhuma alteração. Já foram votados 4 destaques de um total de 8, ou seja, a gente está aí na metade da votação desses destaques e até agora não foi feita nenhuma mudança. E a expectativa é que a situação se mantenha assim. Não tem nenhum dos destaques para serem votados ainda, que tem potencial de serem aprovados. Então, a gente deve manter o texto que foi aprovado nessa madrugada de hoje. Ou seja, não deve haver nenhuma mudança, a expectativa é que a votação siga tranquila. Inclusive, o destaque que era mais temido já foi derrubado. Ele tratava da pensão por morte. Ele queria, na verdade, retirar do texto a possibilidade da pensão por morte ser menor que um salário mínimo, caso o beneficiário tenha algum outro tipo de renda. Os deputados não conseguiram tirar esse trecho do texto, então fica mantida essa possibilidade. O beneficiário da pensão por morte que tiver outra renda, por exemplo, um Bolsa Família ou um salário, vai ter a pensão por morte menor que um salário mínimo. Esse era o destaque mais temido, então por isso agora a gente tem uma sensação também um pouco de alívio aqui na Câmara e uma ideia de que agora é só seguir e terminar essa votação com tranquilidade. A gente fez um resuminho de como foi a votação de ontem para hoje e também quais são os principais pontos da reforma da Previdência na reportagem. Já passava de meia-noite quando o texto principal da reforma da Previdência foi aprovado em segundo turno pelo plenário da Câmara dos Deputados. 370 votos sim, 124 votos não, uma abstenção. A proposta foi aprovada. O placar mostrou 9 votos a menos do que no primeiro turno, quando foram 379 deputados favoráveis. O número de parlamentares no plenário também era menor. 36 deputados contrariaram a orientação do partido. No primeiro turno já tinham sido 34. O índice de infidelidade foi maior no PSB. 10 dos 30 deputados votaram a favor da reforma, quando a orientação do partido era contrária. Em seguida veio o PDT, com 8 deputados traidores, e o PROS, com 3 infiéis. Um voto que chamou a atenção foi o do deputado Alexandre Frota, do PSL de São Paulo. Ele foi o coordenador da bancada na Comissão Especial da Reforma da Previdência e um dos principais articuladores, ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Horas antes da votação, ele trabalhava no mapa de votos para garantir que o texto fosse aprovado, mas ele mesmo se absteve de votar. O posicionamento teria sido um recado para o governo, que vem punindo o deputado por criticar o presidente Jair Bolsonaro. Eu não tenho problema nenhum com o PSL, meu problema não é com o PSL, meu problema são questões que eu tenho, que eu não concordo, eu não posso concordar com tudo que o governo coloca, manda para cá, enfim, eu tenho meu ponto de vista, acredito nas minhas verdades. O texto aprovado prevê que os homens poderão se aposentar a partir dos 65 anos e as mulheres a partir dos 55. O tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para elas e 20 para eles.
Na fase de transição, os homens poderão contribuir por apenas 15 anos. Foram feitas regras especiais de aposentadoria para os trabalhadores rurais, professores, policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários. Os demais trabalhadores, que já estão no mercado, terão 4 possibilidades de regra de transição, que durará 14 anos. Um texto razoável e com impacto ainda bastante robusto, aí na casa de quase R$1 trilhão. Vai resolver o problema definitivamente? Não, mas resolve mais do que outros textos já aprovados em outros momentos da nossa história. Um desastre o que está sendo aprovado aqui, infelizmente, boa parte da população brasileira vai sentir as consequências disso quando tentar se aposentar e não conseguir. A economia prevista com a reforma da Previdência é de 933 bilhões de reais em 10 anos. Depois que a votação for encerrada na Câmara, a reforma da Previdência seguirá para o Senado. Lá ela passará primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator será o senador Tasso Gereissati, do PSDB. Depois, a proposta seguirá para o plenário e também precisa ser aprovada em 2 turnos. A Câmara tem sido alvo de muitas críticas, mas desta vez cumpriu o seu dever num projeto que é impopular, mas importantíssimo para o futuro do Brasil. E durante esta edição do Rede TV News, nós voltaremos com novas informações sobre a votação dos destaques, ou seja, as propostas de mudança ao texto base da reforma da Previdência. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que é preciso revisar os contratos de advocacia e publicidade da Petrobras. O anúncio veio logo após a estatal romper parceria com o escritório de advocacia de Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Já está virando rotina. Além do vai e vem de carros, as manhãs no Palácio da Alvorada agora contam com um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira não foi diferente. Teve até momento para fotos e as declarações polêmicas também. Hoje, Jair Bolsonaro criticou um contrato que a Petrobras mantinha com o escritório de Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, que atuava em causas trabalhistas para a estatal. Eu havia falado já, nem era para ter esse contrato. Não é porque era ele. A Petrobras não precisa disso. Dá dinheiro para um cara da OAB que recebe recursos, né, milionários, e não é auditado por ninguém. Na semana passada, Bolsonaro já havia entrado em rota de colisão com o presidente da OAB ao dizer que um dia contaria como o pai dele, Fernando Santa Cruz, desapareceu durante a ditadura militar e acrescentou que Felipe Santa Cruz não gostaria de saber a verdade. O presidente da OAB pediu que Bolsonaro explique as declarações no Supremo Tribunal Federal. Questionado se o pedido de rescisão de contrato teria a ver com este acontecimento, Jair Bolsonaro rebateu. É qualquer contrato que qualquer empresa tem que ser visto e revisado. E esse contrato não é antigo, é de alguns anos aí. Não precisa disso. O presidente ainda defendeu o registro de novos agrotóxicos para a substituição dos já existentes e declarou que irá receber antecipadamente de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, os dados sobre desmatamento no país. Ele vai apresentar os números para mim, se forem alarmantes, a gente não vai decidir, até para me preparar para responder para vocês. Números, por exemplo, que tem a ver com o que sai do INPE, tem que ser números precisos. Tem a ver com áreas, tá? Não pode áreas superpostas serem computadas. Não pode áreas que pode ser desmatado, pode. Tá? Ao desmatar, entrar como desmatamento ilegal. Não é verdade isso aí. O próprio ministro Ricardo Salles falou nesta quarta-feira sobre os dados de desmatamento. Em audiência na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, aqui na Câmara dos Deputados, Salles voltou a dizer que os últimos dados divulgados estão incorretos. Na semana passada, nós fizemos uma verificação de várias dessas informações utilizadas por terceiros. Não foi o órgão permanente, o INPE, enquanto instituição, que é respeitada e deve ser respeitada, não foi o INPE que fez essas interpretações sensacionalistas e midiáticas. Foram aqueles que manipulam essas informações para criar factoides, para criar impacto na imprensa e, quem sabe, conseguir mais doações das ONGs estrangeiras para os seus projetos pessoais.
Na última quinta-feira, o ministro já havia anunciado um novo modelo para acompanhar o desmatamento, com a contratação de um sistema de imagens em alta resolução. Os desencontros nos dados e o posicionamento do ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, acabaram levando à demissão dele. Agora, o Instituto está interinamente sob os cuidados de Darkton Damião Medeiros, militar e doutor em desenvolvimento sustentável. O órgão é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E olha, sobre a Petrobras, em nota, o escritório de Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, confirmou a rescisão de 2 contratos com a estatal e afirmou que a empresa não apresentou qualquer justificativa para isso. E acrescentou que o escritório vai buscar todos os meios legais disponíveis para recebimento dos honorários. Um homem é acusado de ameaçar a família do presidente Jair Bolsonaro. Em um vídeo postado nas redes sociais, o jornalista Vinícius Guerreiro diz que o presidente deve morrer. Após a repercussão, o jornalista apagou o material de suas páginas na internet. O vídeo de quase 12 minutos foi publicado pelo jornalista no dia 30 de julho em seu canal no YouTube. Nele, Vinícius Guerreiro afirma que Bolsonaro e a família devem ser assassinados. Não tem mais condição de aceitar um como Bolsonaro no poder. Esse cara tem que ser assassinado, ele e família, menos a filha que não é política. Os políticos da família Bolsonaro, para resumir, os 4, os 3 filhos e o próprio pai. Esses têm que acabar, eles têm que morrer. Você tem que morrer, Bolsonaro. Você é um câncer na sociedade. Em outro trecho do vídeo, o jornalista se diz filiado ao PDT e desafia o presidente da República e seus filhos. Eu sou do PDT, tá sabendo, Bolsonaro? Sou do PDT, então vem pra cima, vem bem, vem bonito, vem forte. Hoje, por causa da repercussão, o jornalista Vinícius Guerreiro apagou o vídeo de suas redes sociais. Para especialistas, Vinícius pode responder pelo crime de incitação à violência. Há uma previsão normativa no Código Penal, artigo 286, que diz incitar publicamente ao crime. Há uma pena de 3 a 6 meses de detenção. Existem também elementos que podem caracterizar crimes contra a honra. A Constituição garante a liberdade de expressão como um direito fundamental, né? Mas, obviamente, ela não pode enveredar em ofensas, em práticas agressivas contra outras pessoas. Em nota, a assessoria do presidente Bolsonaro disse que não comentaria as ameaças. Já a assessoria do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, informou que tomou ciência do caso hoje e que na sexta-feira o partido fará uma reunião para apurar o caso. A legenda disse também que Vinícius será excluído do PDT. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a transferência do ex-presidente Lula da superintendência da PF em Curitiba para o presídio de Tremembé, em São Paulo, considerado o presídio dos famosos. Vamos ao vivo a Brasília com o repórter Eric Klein, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Eric. O Supremo decidiu rapidamente, né, numa sessão hoje à tarde mesmo. É isso aí, viu, Amanda? Boa noite a você também, ao Boris, a todos que nos acompanham. E por maioria, o plenário do STF acatou um pedido da defesa de Lula e derrubou a decisão da juíza federal do Paraná, Carolina Lebos, que havia determinado a transferência do ex-presidente para um presídio de São Paulo. E com essa decisão, o plenário manteve o petista preso na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Foram 10 votos pela suspensão da transferência. Os ministros entenderam que Lula tem o direito a uma sala especial para cumprir a pena. Apenas o ministro Marco Aurélio Mello divergiu da maioria. Lembrando que há um pedido pendente de liberdade para o ex-presidente na segunda turma do Supremo. Mas vamos ouvir então o voto do ministro relator do caso, Edson Fachin, que foi acompanhado por outros 9 ministros da Corte. Olhando, portanto, o sentido da manifestação da senhora Procuradora-Geral da República, com a qual seja, para o fim de suspender a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba e pela Vara de Execução Penal de São Paulo, até a apreciação final desta presente petição, 82112, e ainda para assegurar ao paciente o direito de permanecer em sala de Estado Maior, tal como se encontra nesse momento.
Bom, e a notícia logo cedo da transferência de Lula repercutiu na Câmara dos Deputados. Parlamentares, aliados do petista e até adversários políticos criticaram a decisão da Justiça. O assunto tomou conta do plenário durante a sessão que votava os destaques da reforma da Previdência. O deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, que é oposição a Lula, classificou a transferência do petista de perseguição e ganhou o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Outros deputados de diversos partidos engrossaram o coro e até o deputado Paulo Abiacchio, do PSDB de Minas Gerais, chamou a então transferência de Lula de verdadeiro absurdo e afirmou que a medida coloca em risco o respeito que o Brasil conquistou como país garantidor dos direitos. Mas vamos entender toda essa decisão polêmica na reportagem de Estela Freitas. A decisão de transferência de Lula foi tomada pela juíza Carolina Moura Lebos, da 12ª Vara Federal de Curitiba. Ela é a responsável pela execução da pena do ex-presidente. A determinação veio a pedido da Polícia Federal. No despacho da magistrada, foi descrito o transtorno em manter Lula na carceragem da Superintendência da Corporação no Paraná e a necessidade da remoção para um estabelecimento adequado. A juíza escreveu ainda que a mudança vai minimizar as demandas às instituições, reduzindo gastos e uso de recursos humanos, bem como devolvendo à região a tranquilidade e livre circulação para moradores e cidadãos que buscam serviços prestados pela Polícia Federal. A magistrada não definiu o local, mas entendeu que não seria possível aplicar o direito de enviar o ex-presidente a uma sala de Estado-Maior porque não há previsão legal para isso. E determinou que na transferência seja preservada a integridade física, moral e psicológica do preso, bem como sua imagem, vetando o uso de algemas sem necessidade. A decisão de que Lula seria transferido à penitenciária de Tremembé, no interior paulista, veio do juiz corregedor do Departamento Estadual de Execuções Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo, Paulo Eduardo de Almeida Sorce. A penitenciária fica a 130 quilômetros da capital paulista e costuma receber presos envolvidos em casos de grande repercussão nacional. Entre os presos estão Alexandre Nardoni, Misael Bispo, Christian Cravinhos, Roger Abdelmaci e Gil Rugai, além de ex-policiais e criminosos rejeitados por terem cometido estupro. A Rede TV foi a primeira equipe de televisão a entrar no presídio para fazer uma reportagem. Lula está preso desde 7 de abril de 2018, condenado na Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. O ex-presidente é acusado de receber o apartamento como propina da empreiteira OAS em troca de favores na Petrobras. A pena de 12 anos e 1 mês determinada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Curitiba passou para 8 anos e 10 meses pelo Superior Tribunal de Justiça em abril deste ano. Atualmente, Lula está em uma sala isolada no 4º andar do prédio da PF em Curitiba, que hospedava profissionais da corporação. O espaço tem 3 metros por 5, banheiro adaptado com chuveiro elétrico e televisão. Todo mundo é igual perante a lei, mas alguns, em alguns momentos, são mais iguais que os outros. Politicamente, por mais que a lei permita, é preciso ter aquilo roxo para mandar Lula para Tremembé. Nos primeiros 6 meses deste ano, o Disque 180, que recebe denúncias de violência contra mulheres em todo o país, recebeu quase 50 mil ligações, um aumento de quase 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados foram apresentados pela ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Segundo ela, o número pode ser ainda maior, já que a impunidade, o medo, a vergonha e a dependência financeira fazem com que muitas mulheres não denunciem as agressões. Eu não falo mais de subnotificação no Brasil de violência, eu falo de não notificação mesmo. E aí eu me assusto quando a gente chega nas regiões mais longe do Brasil e a gente observa que a violência contra a mulher não tem sido jamais notificada. Para mudar este cenário, foi assinado hoje o Pacto para a Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres. A iniciativa foi lançada no dia em que a Lei Maria da Penha, que criminalizou a violência contra a mulher, completa 13 anos. Talvez nós homens nos sintamos intimidados
Talvez nós homens percebamos que o mundo está mudando e por conta dessa intimidação, infelizmente, por vezes nós recorremos à violência para afirmar uma pretensa superioridade que não mais existe. Me permita, neste momento, mandar um recado para os agressores de mulheres. Acabou a palhaçada no Brasil. Estamos todos unidos na defesa da mulher. A Lei Maria da Penha completa hoje 13 anos. Nesse período, os registros de denúncias de vítimas aumentaram. No último ano, 1.600.000 mulheres foram espancadas, enquanto 22 milhões de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. No Rio Grande do Sul, somente no primeiro semestre, foram mais de 10 mil ocorrências de lesão corporal. Maria da Penha Maia Fernandes é uma farmacêutica do Ceará que sofreu violência doméstica durante 23 anos do ex-marido. Foram 2 tentativas de assassinato. Na primeira, ela levou um tiro e ficou paraplégica. A luta por justiça deu nome à lei que pune a violência contra as mulheres. No Rio Grande do Sul, Bárbara Pena, de 25 anos, também foi vítima do ex-namorado. Em 2013, ela foi espancada, queimada e jogada pela janela do 3º andar, depois de ter o corpo queimado pelo agressor, que incendiou o apartamento e matou os 2 filhos do casal. Foi no bairro Lindóia, em Porto Alegre. Bárbara sobreviveu e se transformou numa ativista contra a violência. Recebo inúmeros pedidos de apoio de mulheres contando suas histórias e todas com o mesmo fim, né? Muito descaso, muito sofrimento, muita dor e muitas vezes de lugares que deveriam proteger a mulher, né? A mulher que é vítima. Então, através disso que surgiu a minha coragem para ajudar outras mulheres também. Após 13 anos, as denúncias das vítimas aumentaram. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, 27,4% das brasileiras acima dos 16 anos passaram por algum tipo de violência. Dentro de casa, os números não são mais a menos. Dentre os casos de violência, 42% ocorreram no ambiente doméstico. Mais da metade das vítimas não denunciou o agressor ou procurou ajuda. A Lei Maria da Penha trouxe mudanças para o Código Penal. Antes, os agressores eram punidos com penas alternativas, como o pagamento de cesta básica ou de pequenas multas. Agora, o agressor pode pegar no mínimo 3 anos de prisão. E a pena pode ser aumentada em 1/3 se o crime for praticado contra a pessoa portadora de deficiência. Essas estudantes da URGS de Porto Alegre criaram um grupo interdisciplinar para auxiliar as mulheres vítimas de violência que não têm condições de contratar um advogado. O acolhimento é nesta sala, no prédio do Direito. A vítima tem acesso à justiça e recebe informações sobre o processo e é acompanhada nas audiências. Então, às vezes, a vítima acaba deixando de mencionar pontos importantes na hora do BO. Então, por isso que o nosso acompanhamento é muito importante para fazer esse filtro. E hoje, em São Leopoldo, no início da tarde, uma mulher levou um tiro no rosto do ex-namorado. Ela está internada em estado gravíssimo no Hospital Centenário. Mais uma vítima da violência. Para Bárbara Pena, a Lei Maria da Penha precisa ser mais rigorosa. A tentativa de feminicídio normalmente é a mulher que é afastada da sociedade, do núcleo familiar, e isso é totalmente errado. Tem que pegar o agressor e tem que fazer um trabalho em cima dele e realmente mudar as leis. Hoje, a farmacêutica cearense Maria da Penha, que batizou a lei, participou de um evento em Fortaleza e conversou com exclusividade com o repórter Emerson Chalian. Dona Maria da Penha, 13 anos da lei, muita coisa avançou nesse tempo todo. Que resumo que a senhora faz? É um resumo positivo, né? Porque a lei tem 13 anos de existência, mas é considerada muito nova ainda, né? Mas a gente que vive conhece a violência doméstica tão de perto, sabe que precisa ser mais rápido, né? O sofrimento da mulher é muito grande em relação à violência doméstica, principalmente quando ela é mãe de crianças, né? No caso, seria todo município brasileiro, por menor que fosse, ele teria que ter o centro de referência da mulher e o juizado da mulher. Então, o número dessas políticas públicas ainda é pequeno, principalmente nas capitais, porque geralmente existe só
uma delegacia, um centro de referência, né? O número 180 serve para você se inteirar sobre os seus direitos e denunciar a violência que você sofre. Denuncie. Também depende de você, mulher, o fim desse tratamento canalha que o machismo brasileiro dispensa a grande parte das mulheres. Denuncie as agressões sem titubear, sempre. No terceiro dia de agenda oficial na China, o governador de São Paulo, João Dória, assinou um protocolo que oficializa a intenção de uma empresa chinesa da área de infraestrutura a investir em projetos no estado. Os detalhes com o enviado especial a Xi'an, Marcelo Espíndola. No acordo, uma das principais empresas do mundo do setor de infraestrutura em transporte oficializou a intenção de participar de leilões dos principais projetos de desestatização de São Paulo, entre eles a linha 6 do metrô, o trem intercidades e a despoluição do Rio Pinheiros. Eles conseguem fazer 30 metros por dia com seus equipamentos de alta tecnologia a uma profundidade de 75 metros. No Brasil, nós fazemos 3 metros por dia. É uma diferença estrondosa. No total, os projetos representam um investimento de 22 bilhões de reais. A previsão é que as obras de despoluição do Rio Pinheiros e do trem intercidades durem 4 anos. Já a linha 6 do metrô pode levar até 5 anos para a conclusão. Outro acordo firmado no terceiro dia de visita da missão do governo estadual de São Paulo aqui na China foi entre o Instituto Butantan, uma empresa chinesa, e outra norte-americana para o desenvolvimento da vacina pentavalente rotavírus, que pode prevenir contra problemas no sistema gastrointestinal. Marcelo Espíndola, enviado especial a Xi'an para o Rede TV News. Esses contatos de negócios com o mundo exterior geralmente trazem uma série de boas promessas que nem sempre começam ou conseguem sair do papel. Tomara que desta vez elas se realizem. Basta lembrar algumas dos governos petistas: o novo aeroporto de São Paulo, o trem-bala e a ferrovia que os chineses iam construir ligando o Brasil de leste a oeste. São piadas que se juntam ao metrô Tucano para Cumbica, que não chega a Cumbica. Servidores e pacientes de um dos maiores hospitais públicos de Minas Gerais denunciam falta de recursos para tratamento e, especialmente, tratamento de câncer. Hoje, nossa equipe flagrou pacientes voltando para casa sem receber medicação. A Edilene descobriu um câncer na mama em 2011. Tratou a doença, que ficou controlada por 7 anos, quando recebeu um novo diagnóstico, desta vez um tumor no pulmão. O paciente oncológico, ele tem toda uma necessidade de rotina e regularização do recebimento da medicação. Isso é fundamental para que a doença possa ser controlada, para que a doença possa ser combatida. Mas os pacientes que estão em tratamento contra o câncer aqui no Hospital do Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais convivem com um drama. Há 3 meses, o equipamento usado para manipular a medicação aplicada durante a quimioterapia está quebrado e alguns atendimentos já estão prejudicados. A Edilene tem uma sessão de quimioterapia marcada para amanhã e ainda não sabe se vai conseguir o medicamento. A cada semana, a confirmação de que eu receberei a medicação, ela é uma angústia recorrente. Amanhã é meu dia de receber químio. E até agora eu ainda estou aguardando uma ligação para me confirmar. A Maria Diná viajou mais de 3 horas, veio de Conselheiro Lafayette fazer a quimioterapia em Belo Horizonte e voltou para casa sem receber o tratamento. Eu hoje tenho consulta, mas eu não vou receber medicação. É uma doença, né, que você tem que ter um controle constante. Eu vou entrar numa programação para receber a medicação. De acordo com o Ipseng, responsável pela unidade, não houve prejuízo nos tratamentos, porque as medicações estavam sendo manipuladas no Hospital das Clínicas. A promessa é que o equipamento do hospital volte a funcionar amanhã. Isso é uma vergonha. Em Santo André, no ABC Paulista, dezenas de pessoas caíram em um golpe milionário. Elas compraram com o mesmo vendedor
imóveis que nunca ficaram prontos. As vítimas se encontraram pelas redes sociais e levaram o caso ao Ministério Público. O grupo foi criado em janeiro e não para de crescer. Até agora são 60 vítimas. Em comum, o sonho da casa própria. Mas todas acreditaram na pessoa errada e caíram no golpe. Comprei um empreendimento com o Nilton Carelli em final de 2012, aqui nessa rua, Fernando Mascarenha, 337. Só que ele alega hoje que a obra não é mais dele, que ele repassou para um outro construtor. Só que na época eu comprei com ele, eu paguei para ele, depositei dinheiro na conta dele. São pelo menos 11 empreendimentos de 5 construtoras, todas vendidas pelo mesmo corretor, Nilton Carelli. Os compradores deram valores de entrada que variam de 30 a 160 mil reais. Somados, chegam a 3 milhões de reais. De acordo com as vítimas, Nilton chegou a vender a mesma unidade para 3 pessoas diferentes. Tanto eu quanto o Elídio, nós compramos o mesmo apartamento com ele, em duplicidade. No caso, né, uma triplicidade, é que a outra pessoa não pôde estar aqui agora, mas nós temos tudo em documento, contrato. Alderi sofreu 2 golpes. Perdeu 75 mil reais na compra do imóvel e ainda teve que pagar 20 mil reais num processo que sofreu do proprietário do apartamento em que morava. Isso porque Nilton prometeu a ela que pagaria metade do aluguel. Mas, além de não repassar o valor ao dono do apartamento, ficou com a outra metade que Alderi pagava. Certo dia, o dono do apartamento chegou dizendo que ia me processar e por ordem de despejo. E aí eu falei, mas eu estou pagando a minha parte. E ele falou que não recebeu nada do meu valor e nem do valor da imobiliária. E aí me processou. Um dos endereços onde Nilton recebeu os primeiros compradores virou uma delegacia. Já no último, onde era encontrado até o ano passado, virou um escritório de contabilidade. Ninguém tem um endereço de escritório fixo mais dele, porque ele fica um ano e meio em um endereço e se muda para outro. Abre a imobiliária em um nome, fica um período, depois ele muda para outro com outro nome. Então hoje a gente não tem nem ideia de onde ele está. Tentamos falar com ele por telefone, várias vezes, e nada. Pode deixar seu recado, você só será tarifado após o sinal. Algumas vítimas que conseguiram falar com ele receberam áudios com ameaças. Presta atenção, Fernando. Você acha que não tenho contatos? Você acha que não tenho contatos com Polícia Federal, Polícia Civil, amigos meus que são delegados? Você acha que eu não tenho essas coisas? Com outra vítima, Nilton é ainda mais claro. Já temos o endereço de onde você trabalha, tudo certinho, tá? E tô, assim, a um ponto de mandar todo o dossiê do que você tem feito nas redes sociais e tudo mais. Você está entrando também num lugar perigoso. No site do Tribunal de Justiça de São Paulo existem mais de 30 processos contra Nilton Carelli. Em alguns, ele já foi condenado a pagar o dinheiro devido. Outros estão em andamento. Tem ainda um inquérito policial que investiga o crime de estelionato. O estelionatário, ele responde por 2 situações. A primeira é cível e a outra é criminal. Na cível, são vítimas que querem recuperar o que perde. A vítima ganha a ação, mas na hora de cobrar, o estelionatário não tem R$1 à sua disposição. E geralmente as vítimas não recebem absolutamente nada. Na área criminal, nós temos um outro problema. Os crimes sem violência praticamente não geram uma prisão. No caso do estelionatário profissional, ele é condenado algumas vezes, tem o direito de responder por esses crimes em liberdade e, depois de muitas condenações, ele acaba ficando preso, mas infelizmente não por muito tempo. Foi preso hoje no Rio de Janeiro o maior assaltante que agia dentro de ônibus na Baixada Fluminense. Márcio Júnior Silva de Souza chegou na delegacia carregado pelos agentes, já que estava algemado pelas mãos e pés. De acordo com a polícia, foi preciso agir desta maneira porque ele tentou fugir após a prisão. Segundo as investigações, Marcinho, como é conhecido, é o maior ladrão de ônibus da Baixada Fluminense, com cerca de 100 assaltos em 2 anos. Existem registros deles efetuados na delegacia de Campos Elíseos, existe registro deles efetuado na delegacia de Caxias, existe registro deles efetuados na delegacia de Petrópolis. Nós solicitamos para as pessoas que, de repente, porventura, não tenham feito registro, que agora, vendo ele, que reconheçam, que procurem a delegacia. Quanto mais procedimentos ele responder, mais tempo ele vai ficar na prisão.
Marcinho era considerado foragido há alguns meses e tinha 3 mandados de prisão preventiva por roubo, tentativa de latrocínio e assalto a coletivo. A polícia teve dificuldades de localizar o suspeito porque ele não tinha endereço fixo e circulava entre a Baixada Fluminense e comunidades da capital. Imagens de câmeras de segurança registraram diversas ações do suspeito. Nos assaltos, sempre agia de maneira violenta. Nesse vídeo, é possível ver que ele tenta descer com o ônibus ainda em movimento, mas antes disso, ele atira no motorista, que por sorte não foi atingido. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o número de roubos em coletivos na região metropolitana do Rio aumentou no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2019, foram registrados mais de 8.600 casos. Já em 2018, foram pouco mais de 7.500, um aumento de quase 13%. Quem precisa do transporte público diz que o medo é constante. Eu acho assim, que falta segurança realmente nos ônibus, não só nos ônibus, né, mas de um modo geral, né, nas ruas, assim, tá precisando de muita segurança mesmo. Dá medo, eu nunca pego ônibus. Prefiro o metrô ou de carro. Eu já fui assaltado várias vezes ali e 11 horas da noite a gente fica apavorado ali, entendeu? Aqui é muito assalto mesmo nos ônibus. A polícia procura pelo homem que assaltou e agrediu a dona de uma loja hoje à tarde em Belo Horizonte. A ação foi flagrada por câmeras de segurança. Sem se preocupar em estar sendo filmado, o homem vai até o balcão da loja e anuncia o assalto. Ele está armado com uma faca. A proprietária tenta conversar com o suspeito que parte para cima dela. Os dois começam a brigar. A vítima parece tentar tirar a arma do assaltante. Depois de um golpe, a mulher cai e bate a cabeça na quina de um móvel. Mesmo no chão, ela ainda tenta se proteger, mas é violentamente agredida, com vários pisões e chutes na cabeça. O bandido guarda a faca e começa a pegar objetos da loja. Na saída, ele ainda empurra a comerciante mais uma vez. Ela foi socorrida com vários hematomas no rosto e um corte em uma das mãos, mas está fora de perigo. A polícia identificou 4 homens acusados de envolvimento na morte de uma médica no mês passado no Rio de Janeiro. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar um dos autores do crime. As imagens mostram uma pessoa saindo do carro para urinar na rua. Momentos depois, ela retorna. O homem foi identificado como Guilherme Lopes da Silva. Para a polícia, um pouco tempo depois, ele atirou na médica Maura Soares, de 61 anos, durante uma tentativa de assalto no dia 26 de julho. Ela foi baleada na cabeça ao entrar de carro no prédio onde morava, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Em uma rede social, Guilherme publicou uma foto vestindo a mesma camisa estampada usada no dia do crime. Além dele, foram identificados outros 3 homens que estavam no carro: Leonardo Ferreira, Lucas Santos Campos e Pedro Henrique Alves Medeiros. Nesta imagem, o grupo se reúne. A polícia também descobriu que o carro usado pelo bando foi roubado de um motorista de aplicativo. O veículo foi encontrado queimado em um acesso à favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Os 4 suspeitos vão responder por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e pelo roubo do carro. Chegou a hora da previsão do tempo para amanhã em todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Tem frente fria chegando aí. Ela promete espalhar bastante chuva sobre o sul do Brasil amanhã e na sexta-feira. Essa chuva vem acompanhada de um forte vendaval. Os ventos podem chegar a 60 km por hora, especialmente aqui no extremo sul gaúcho. Na capital Porto Alegre, as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde, amanhã, na sexta-feira também. Ainda faz friozinho pela manhã e à noite, mas à tarde esquenta bem. A máxima chega aí aos 28 graus na sexta. Por enquanto, essa chuva não deve chegar em Florianópolis. O tempo fica firme nos próximos dias, máxima amanhã de 26 e de 24 na sexta-feira. Do sul, a gente vai para o norte do Brasil, onde o sol também vai predominar nesta quinta-feira. Ocorrem pancadas de chuva apenas aqui no extremo norte, entre Roraima e Amapá. No restante, o tempo fica seco e bastante quente. Em Palmas, a máxima chega aos 34 graus e 35 em Rio Branco. E Porto Velho, gente, faz tempo que não chove. Pelo visto, vai continuar assim, nem sinal de chuva. Tem
tempo seco e quente. No sábado, a temperatura chega aos 38 graus. E justamente por conta desse clima quente e seco, é que o número de queimadas tem aumentado aí no norte do Brasil. Porto Velho, capital de Rondônia, lidera o ranking aí de queimadas nesse mês de agosto. A gente vê imagens aí de um incêndio que aconteceu numa área militar. Rapidamente as chamas se espalharam. Olha só, de longe dava para ver a fumaça preta que chegou a atrapalhar a visibilidade no aeroporto da cidade. Brigadistas da Defesa Civil trabalham o tempo todo no combate às chamas, até mesmo a população, olha ali aquela senhora com uma mangueira tentando apagar o fogo. E o ar seco vai predominar por todo o Brasil, em toda essa área aqui em amarelo, olha, nada de chuva, tem alerta para baixa umidade do ar, especialmente aqui no interior. E vai ficar mais quente amanhã em São Paulo, a máxima chega aos 28 graus, máxima de 27 também no Rio de Janeiro, em Cuiabá, calorão de 36 graus. E o tempo segue instável na costa leste do Nordeste, Salvador com tempo encoberto, muitas nuvens, chuva fraca e isolada, máxima de 27 graus. Em Maceió e Recife, a chuva aperta um pouco mais, mas a gente ainda vai ter algumas aberturas. No restante do Nordeste, o sol brilha forte, como em Fortaleza, onde a máxima é de 31 graus. Para saber mais sobre o tempo, é só clicar redetv.com.br. Te vejo amanhã. Até lá. Boa noite. Os patinetes elétricos viraram febre em várias cidades pelo mundo. Enquanto aqui no Brasil as normas para uso ainda estão sendo discutidas, na Europa já tem gente sendo multada pelo mau uso desse meio de transporte. Veja na reportagem de Peterson Isidoro. Pelo menos 6.000 patinetes elétricos operados por 9 empresas rodam todos os dias em Lisboa. E o que era para ser uma solução de mobilidade urbana virou dor de cabeça para os órgãos de fiscalização de trânsito. Da porta da loja, este comerciante presencia o que classifica como uma nova e perigosa realidade nas ruas da cidade. Há muitos dias uma senhora foi aqui atropelada, bateu com a cabeça no chão, teve que ser evacuada para o hospital e o tipo da trotinete foi-se embora. O governo português vem apertando o cerco dos chamados trotinetes e já multou em quase 20 mil euros as empresas que oferecem o serviço por deixarem veículos em lugares proibidos. Os usuários também são fiscalizados. Um jovem de 21 anos, flagrado bêbado conduzindo o patinete, foi multado pela polícia. Gonçalo usa esse meio de transporte todos os dias para ir ao trabalho e diz que é comum encontrar quem desafia a lei. Não é bom para a trotinete nem para as pessoas, põe em causa a segurança própria das pessoas que andam em cima e das pessoas que andam na rua. Na França, os patinetes elétricos invadiram de tal forma a capital Paris que obrigou a prefeitura a estabelecer multas que vão de 35 a 130 euros para quem trafegar em cima de calçadas ou largar o aparelho em frente a portas de prédios e lojas. A Suécia proibiu o uso de patinete motorizado, capaz de atingir velocidades superiores a 20 km por hora. Já o governo alemão vai decidir até o fim do ano se os aparelhos vão poder circular em calçadas, ciclovias ou somente em estradas. Todo esse movimento em torno de uma fiscalização mais rigorosa aqui na Europa tem um motivo: a quantidade de casos graves envolvendo patinetes elétricos e carros. De janeiro até agora, por exemplo, 11 pessoas perderam a vida em acidentes registrados na França, na Espanha, na Bélgica e também no Reino Unido. Na Inglaterra e na Irlanda, o uso de patinetes motorizados em calçadas e estradas é proibido. Quem for pego conduzindo em público recebe uma multa equivalente a R$ 1.600 e perde 6 pontos na carteira de habilitação. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. A polícia mexicana está atrás de 2 criminosos que roubaram moedas de ouro na Casa da Moeda do país. Câmeras de segurança ajudam os investigadores a identificar a dupla. O assalto aconteceu ontem em plena luz do dia na Cidade do México. 2 pessoas, uma delas armada, invadiram a Casa da Moeda depois de render um segurança. Um dos ladrões foi até o cofre, que estava aberto, e encheu uma mochila com mais de 1.500 moedas de ouro, conhecidas como centenários. Cada uma tem um valor nominal de 50 pesos, mas, por serem feitas de ouro puro, são negociadas a mais de 30 mil pesos, o equivalente a R$6 mil. Segundo a polícia, o valor total da carga roubada é de quase 10 milhões de reais. Em meio a protestos, o presidente americano Donald Trump
visitou hoje as cidades de Dayton e El Paso, que registraram a morte de 31 pessoas após os 2 tiroteios em massa do último fim de semana. Veja com a correspondente da Rede TV, Luciana Camargo. O Air Force One, avião presidencial, pousou em Dayton, no estado de Ohio, pouco antes das 11 da manhã. O primeiro e único local da cidade visitado por Donald Trump e a primeira-dama Melania foi o hospital Miami Valley, que recebeu várias vítimas do tiroteio de domingo. 9 pessoas morreram no ataque. O casal foi recepcionado por dezenas de manifestantes pacíficos, mas contrários à presença do presidente. Um balão exibia a frase "Deixe de ser bebê" e em frente à NRA, a Associação de Armas. Pela manhã, antes de deixar a Casa Branca, Trump disse que gostaria que a política ficasse à parte das visitas. À tarde, foi a vez de visitar El Paso, no Texas, onde o atirador Patrick Crusius, de 21 anos, abriu fogo em um hipermercado, matando 22 pessoas, entre elas 6 mexicanos. O presidente ignorou o abaixo-assinado de milhares de pessoas pedindo que ele não fosse ao local muito próximo à polêmica fronteira com o México. Os atentados do último fim de semana deixaram o país inteiro traumatizado. Ontem à noite, um shopping de West Valley City, no estado de Utah, foi evacuado depois que uma placa caiu e os visitantes correram desesperados, acreditando que estavam ouvindo tiros. E aqui em Nova York, houve pânico em um dos principais pontos turísticos da cidade. Na Times Square, a multidão se desesperou porque o barulho do escapamento de uma moto foi confundido com um tiroteio. Durante o corre-corre, muita gente acabou se escondendo em lojas da avenida. A polícia foi acionada e o trânsito bloqueado. Sobre a restrição do uso de fuzis, o tipo de arma usado pelos 2 atiradores de El Paso e Dayton, o presidente Donald Trump disse que não há interesse político no momento para discutir isso. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. Em resposta à retirada do status especial que dava autonomia a Caxemira, o Paquistão anunciou hoje a redução dos laços diplomáticos com a Índia. Entre as medidas estão a suspensão do comércio bilateral com o país e a expulsão do embaixador indiano no Paquistão. A decisão foi anunciada em uma reunião do Comitê de Segurança Nacional com a presença do primeiro-ministro, dos chefes das Forças Armadas e altos funcionários do governo. O Paquistão também declarou que vai pedir às Nações Unidas que pressionem a Índia para reverter a decisão que impôs o fim da autonomia da parte indiana do estado de Jammu e Caxemira. A medida foi aprovada ontem pelo parlamento, mas já havia sido colocada em prática pelo governo antes mesmo da votação. Hoje, diversas cidades na Índia registraram protestos contra a decisão. O fim do status especial a Caxemira, é uma região disputada há décadas entre os 2 países, aumentou a tensão em uma das zonas mais militarizadas do mundo. Nos últimos dias, a Índia reforçou a área com 70 mil soldados e impôs um toque de recolher. E agora vamos retomar contato com a repórter Caroline Aguiar, que traz as últimas informações sobre a votação da reforma da Previdência. Carol, já dá para fazer uma previsão de quando essa votação vai se encerrar? Oi, Boris. Bom, a previsão inicial era que a sessão durasse mais ou menos até às 11 horas, mas nos últimos instantes a votação deu uma acelerada e eu arriscaria dizer que isso pode acabar até um pouquinho mais cedo, por volta de 9h30, 10 horas. Os deputados estão votando nesse momento um destaque do PDT, que quer alterar uma das regras de transição. Hoje, no texto, uma das regras de transição prevê que o funcionário pague 100% de pedágio. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu estiver faltando 2 anos para me aposentar, eu terei que trabalhar mais 4 anos para me aposentar. É o que prevê o texto hoje. O PDT quer retirar essa multa de 100%, esse pedágio de 100% do tempo que ainda falta para a aposentadoria. Os outros destaques, ainda restam mais 2, tratam da idade mínima para trabalhadores que ficam expostos a agentes nocivos, agentes químicos ou físicos, e também sobre a fórmula de cálculo do benefício da aposentadoria. A gente continua acompanhando. Qualquer novidade a gente chama. Boris, Amanda. Obrigada, Carol. E depois dessa votação, a reforma segue para o Senado. Agora o esporte. Daniel Alves já treinou no São Paulo. Ao lado dele, o espanhol Juan Fran, que também acaba de chegar ao clube.
No treino, 2 caras novas. Uma delas é espanhola. Juanfran treinou com os novos companheiros. A outra é brasileira. Dani Alves se sentiu à vontade na nova casa. Como Dani Alves estava passando férias no Nordeste, a ideia da diretoria é que ele passasse por um período de treinos e estreasse no dia 18 contra o Ceará aqui no estádio do Morumbi. Mas o atleta já avisou que vai pedir para jogar o clássico contra o Santos neste final de semana. Eu pedi alguns minutos aí, vamos ver se é possível, vamos tentar até lá falar com as pessoas que são as responsáveis por isso, né? Que se puder seja sábado, melhor do que na próxima semana, sem lugar a dúvida. Para amenizar o gostinho de estar no gramado diante da torcida, a diretoria tricolor armou um grande evento. Mais de 40 mil torcedores foram ao Morumbi recepcionar o ídolo que entrou em campo em grande estilo. Emocionado, o jogador beijou o símbolo do time de coração. Hoje eles não estão contratando um jogador de futebol, eles estão contratando um torcedor do São Paulo. Nomes consagrados da história do tricolor estavam lá para homenagear o atleta. Hernanes deu um abraço apertado. Kaká teve a missão de entregar a camisa do clube para o novo reforço. Luiz Fabiano também surgiu carregando a camisa listrada de número 10, escolhida por uma simples razão. Os números estavam escolhidos, estava esse número solto. E por isso, não é porque eu quero ser mais importante que ninguém. Embaixadinhas para exibir habilidade. E uma foto com os craques do passado não poderiam faltar, até para convencer o pai palmeirense a mudar de time. O meu pai é São Paulino e virou a casaca, né? Então agora com a chegada do filho, eu espero que ele volte a ser o que ele era antes, né? A emoção era tão grande que Dani Alves não aguentou. Tirou as chuteiras e meias, subiu descalço e beijou o símbolo do tricolor. Um dia para ficar marcado na memória do craque, que apesar dos 18 anos fora do país, sempre carregou o São Paulo no coração. Um homem arriscou a própria vida para salvar uma criança que estava pendurada em um prédio na Rússia. O ato corajoso foi gravado por um celular. O menino aparece paralisado entre o 5º e o 4º andar de um hotel. Então, um adulto sai pela janela. Ele se segura na máquina de ar-condicionado e, com o apoio de um segundo homem, consegue agarrar o braço da criança. O garoto chega a ficar pendurado e logo é levado para dentro do quarto. Uma funcionária do hotel contou que o menino ficou trancado no banheiro e tentou escapar pela janela. Ainda bem. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã.